Bom dia. Neste vídeo de 10, 12 minutos, faremos uma breve apresentação do módulo de gestão de orçamentos. Este módulo, na verdade, faz parte de um sistema maior, integrado com outros módulos, como, por exemplo, faturamento, controle de estoque, financeiro, etc. Bom, por que nós chamamos de gestão de orçamento? São basicamente três finalidades. A primeira é facilitar e agilizar a elaboração do orçamento, de modo que, com poucos cliques e sem grandes conhecimentos do usuário, ele pode elaborar um orçamento sem comprometer a qualidade e exatidão dos dados. A segunda finalidade é facilitar o acompanhamento dos orçamentos emitidos, ou seja, simplificar e sistematizar passo a passo o processo de acompanhamento desde o seu envio até o fechamento do negócio, para ter a carteira de orçamentos em mãos, sob controle, ou seja, não perder um negócio por falta de acompanhamento. A terceira finalidade é utilizar esses dados para gerenciar o seu processo de negócios, gerando indicadores, estatísticas, desempenho de cada produto, mensurar a produtividade dos seus vendedores, etc. Neste vídeo apresentaremos somente a primeira finalidade. Vamos agora mostrar como fazer um orçamento com o sistema. Como exemplo, vamos começar com uma ficha do cliente posicionado, da qual nós queremos fazer o orçamento. Nesta tela, você visualiza todos os dados do cliente. Os dados cadastrais, aqui do lado esquerdo, como por exemplo os contatos, os endereços e os dados de perfil do cliente. Do lado direito, você tem todo o histórico do cliente. Esses históricos estão agrupados em processos. Este processo, por exemplo, temos aqui embaixo um orçamento que foi efetuado anteriormente, que está em fase de elaboração. Um outro orçamento que foi feito antes e já foi enviado, está aguardando a posição do cliente. E aqui mais embaixo você tem outro orçamento que já gerou o pedido. Nesse histórico, você pode ter registro também proveniente de outras áreas, outros módulos do sistema. Por exemplo, aqui nós temos um registro de fatura efetuado nesse dia. Nós temos aqui embaixo ordem de serviço executado no cliente, e aqui outro nós temos uma visita feita no cliente. Note que aqui você tem todos os dados desse cliente concentrado num único local. Isso é muito interessante para você, por exemplo, usar para fazer atendimento ao cliente. Para prosseguir e elaborar o orçamento, foi preparado aqui um botão onde você tem acesso a todos os aplicativos comumente usados quando você está posicionado no cliente. Por exemplo, ver as compras mensais efetuadas pelo cliente, abrir um novo ordem de serviço para o cliente, e aqui nós vamos clicar esse botão elaborar orçamento. O programa abre a tela do orçamento e já carrega alguns dados do cliente, como por exemplo a lista de preço adotada por esse cliente, o contato para esse orçamento, os endereços, condição de pagamento padrão para esse cliente, e você deve preencher outros dados complementares. O próximo passo é você informar os produtos que vão ser orçados. Nós temos três formas: por natureza, por item e por item fabricação. Nós vamos deixar de lado por natureza para um outro vídeo. Vamos mostrar agora como você coloca um produto para ser orçado pelo item. Aqui você pode dar o double click, ele mostra os grupos de produtos que estão cadastrados. Nós vamos selecionar um grupo chamado PC
e dentro do PC nós vamos escolher o subgrupo acessórios e vamos pegar o grupo fontes e vamos selecionar o produto fonte 500. O sistema então já traz a descrição cadastrada nesse produto, o valor unitário e precisamos colocar a quantidade. Então colocamos 2. Vamos fazer outro exemplo com o item de fabricação. Da mesma forma, você escolhe por grupo. Vamos escolher aqui um grupo de montados e vamos escolher um armário clássico. Aqui, por detrás desse produto, você tem uma estrutura, uma árvore de subcomponentes. E nós vamos clicar nesse botão para ver essa estrutura e o sistema solicita que você insira os parâmetros de cada insumo desse produto. Por exemplo, nesse painel aqui, ele pede para você que você especifique a altura desse painel, então supor que seja 2 metros. Depois ele pede outro parâmetro, que é a profundidade, vamos supor que seja 1 metro. Aí ele vai calculando o valor desse componente. Vamos colocar aqui prateleira, vamos supor que a altura que nós tenhamos aqui, sei lá, 2 metros e largura seja 4 metros. Depois aqui embaixo ele pede o comprimento do trilho, vamos supor que tenha 5 metros. Vou colocar aqui a porta, vamos supor uma porta de 2 metros, largura de 1 metro. Mais embaixo aqui uma outra porta, largura de 2 metros e, desculpe, a altura de 2 metros e largura de 1 metro. Com isso, o sistema vai calculando o valor final para esse produto. Alguns itens você coloca diretamente a quantidade do insumo. Calculado isso, você pode ainda colocar uma margem, vamos supor 40%, e o sistema vai lhe calcular o valor final desse produto que é levado para orçamento. Ok? Você pode colocar a quantidade desse armário, vamos supor que seja 1. E, uma vez finalizado, o sistema está pronto para você gerar a apresentação desse orçamento, poder imprimir ou, se quiser, pode já enviar direto para o cliente. Antes de fazer isso, eu gostaria de colocar algumas informações. Por exemplo, o sistema ele é multi-empresa, isto é, você pode escolher aqui a empresa que vai emitir esse orçamento. Aqui você tem um campo onde você informa um orçamento feito anteriormente, para que o sistema possa copiar toda a lista de todos os itens que foram orçados nesse orçamento para trazer para cá, atualizando os preços. Isso aqui ajuda muito quando você tem um orçamento longo e é similar a algum orçamento que você fez antes. Depois, esse campo aqui de referência, você pode colocar um texto para identificar o orçamento que o cliente vai reconhecer ele. Por exemplo, sua loja do shopping. Seria uma referência para o seu cliente. Mais embaixo aqui, você pode criar novas tabelas e novos campos vinculados ao orçamento. Campos esses que não estão contemplados no programa padrão. Isso aqui é feito na personalização do sistema para o nosso cliente. Mais do lado direito aqui, o sistema registra o log da data que foi gerado esse orçamento, data que foi enviado, a forma que foi enviado, depois nós vamos ver isso mais adiante. Feito isso, o próximo passo, então, é você criar o documento. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos já criar e já enviar direto para o nosso cliente. Clica no botão, ele vai trazer o formulário de envio, já traz o e-mail do Paulo, aí você coloca aqui o assunto, por exemplo, sua proposta, soft,
E aqui você vai colocar o texto conforme tal, não sei o que. Então, você completa aqui o texto que vai no e-mail. Aqui você pode pedir para salvar em PDF como anexo. E você pode pedir para ser feito em Word. E o modelo do documento que eu vou usar, por exemplo, vai ser Pix. Não, vou fazer pelo modelo geral. Feito isso, é só você enviar. Está faltando o modelo. Ele pergunta se foi enviado ok, você fala sim, e aqui ele já mostra para você que, olha, esse documento foi salvo nessa pasta, foi gerado no dia tal, tal hora, foi enviado no dia tal, tal hora, e foi como anexo ao e-mail. Tá? A hora que você quiser visualizar, você clica aqui, ele vai mostrar para você o orçamento criado. Vamos voltar então na ficha do cliente e aqui já mostra para nós o registro do orçamento que nós acabamos de fazer e a qualquer momento você pode clicar nesse ícone e visualizar o orçamento que você fez. Nesse evento você pode ainda registrar todo o texto de contatos que você fez para esse orçamento, os acordos para fazer o seu follow-up. Com isso, nós apresentamos a primeira parte, que é como você elaborar um orçamento para o seu cliente usando o sistema. Muito obrigado.